O nome de Hungria foi um dos que mais estamparam as manchetes do país nas últimas semanas, mas se engana quem pensa que foi por conta de algum sucesso musical. Essa exposição toda foi por causa de uma situação, no mínimo, curiosa. O rapper teria sido internado às pressas após ingerir uma bebida contaminada com metanol. E calma, que a parte curiosa vem agora. O que parecia ser um caso claro de intoxicação, rapidamente se transformou num drama vivido por ele, com versões conflitantes, uma série de especulações sobre o que realmente teria acontecido. Por um lado, a assessoria do cantor dizendo que era metanol, por outro, órgãos do governo dizendo que não tinha metanol em seu sangue, levantando uma dúvida aí do que ele poderia ter ingerido para poder ir parar na UTI, Quem será que estava certo nessa história toda, não é? Nesse vídeo a gente vai tentar entender pelo menos esse drama vivido pelo cantor e o que de fato pode ter intoxicado ele. Será que foi algo além do metanol? Bom, vamos tentar entender, Eu sou o Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. Cara, deixa eu te falar uma coisa, se tem um assunto que está dominando tudo hoje em dia é inteligência artificial. E não é papo de futuro distante não, é agora, tá? Eu mesmo vejo isso direto. Quem aprende a usar essas ferramentas do jeito certo começa a se destacar em qualquer área. E é por isso que eu quero te indicar uma coisa que vai acontecer agora em outubro, tá? É a Jornada Inteligência Artificial da Hashtag. É um evento 100% gratuito com 4 dias de aulas práticas que vai te ensinar a usar as principais IAs do mercado, como o ChatGPT, Gemini, Gama e várias outras, para você ser muito mais produtivo, ganhar tempo e até criar coisas do zero com um simples comando. Não precisa saber nada de programação, nem ser um nerd da tecnologia, tá? É para qualquer pessoa que queira dominar o básico e que realmente importa no dia a dia, tipo automatizar tarefas chatas, criar textos, apresentações, imagens e até vídeos com a ajuda da IA. O evento vai rolar dos dias 13 a 16 de outubro, sempre às 19h30. E se eu fosse você, eu não deixava para depois. O link tá aqui na descrição e também no QR Code na tela. É só escanear e garantir a sua vaga gratuita antes que as inscrições fechem. Porque, sinceramente, quem aprender a usar a inteligência artificial agora vai sair na frente de geral, porque a maioria das pessoas só usa o ChatGPT para pesquisa simples. Então confie em mim, tá? Você vai aprender a usar essas ferramentas para o que importa, que é aumentar a sua produtividade e se destacar no mercado de trabalho, ganhar dinheiro, enfim, tá? Coisas que quem domina IA já tá fazendo faz tempo. Então não perde essa oportunidade, tá? Link na descrição ou escaneie o QR Code aqui em cima. Bom, antes de falar especificamente do caso da Hungria, é importante lembrar que o Brasil, e principalmente o estado de São Paulo, vem enfrentando uma verdadeira onda de bebidas adulteradas nos últimos meses. Diversos casos de intoxicação foram registrados, alguns inclusive com mortes confirmadas por causa da presença do metanol, uma substância altamente tóxica, usada em combustíveis e solventes industriais. O metanol, quando ingerido, pode causar cegueira, falência renal e levar até a morte. E o grande problema é que em bebidas falsificadas ele muitas vezes passa despercebido, tem o mesmo cheiro e sabor do etanol, mas o efeito no corpo é devastador. Por isso, quando a notícia de que Hungria havia sido hospitalizado após ingerir uma bebida suspeita veio à tona, a preocupação foi imediata, Muita gente pensou, será que ele também foi vítima dessa onda de bebidas adulteradas? De acordo com as primeiras informações, a Hungria teria consumido cerca de 180 ml de uma bebida alcoólica misturada com um morango e pouco tempo depois começou a passar mal, apresentando então sintomas como visão turva, náuseas e fortes dores de cabeça. Ele foi levado para o hospital, onde precisou ser internado e submetido a diversos exames. Foi nesse momento que começaram a surgir então as primeiras versões oficiais. A equipe do cantor divulgou uma nota dizendo que os exames teriam apontado a presença de metanol no sangue numa concentração acima do limite considerado seguro. Segundo a nota, o valor seria ali de 0,54 miligramas por decilitro de sangue, mais do que o dobro do limite de referência, que é de 0,25. Com isso, a narrativa inicial era clara, Hungria ele havia sido vítima de uma bebida adulterada com metanol, como tantas outras pessoas aí nos últimos meses. Mas o problema é que essa história estava prestes a mudar.
Dias depois, o caso acabou tomando um rumo completamente diferente. O ministro da Saúde, ele deu uma declaração pública dizendo que não havia detectado metanol, então, no sangue do cantor. Segundo ele, os exames realizados pelo laboratório oficial do Distrito Federal não encontraram vestígios da substância. O Ministério, Nelson, naquele momento ajudou, inclusive, o acesso a um centro de referência de toxicologia do SUS que fez a detecção mais rápida, descartando a presença do metanol no sangue, não só do metanol, mas também dos derivados do metanol, que é o ácido fórmico, que é de fato aquele que tem agressão para o sistema nervoso central. Bom, isso foi o suficiente, né, para a internet começar então algumas especulações. De um lado, a equipe de Hungria garantindo que o laudo confirmava metanol, do outro, o governo dizendo que isso não era verdade. E no meio disso tudo, o público sem saber em quem acreditar. A própria assessoria do cantor divulgou uma nota dizendo que não tinha recebido oficialmente os resultados que o ministro mencionava e que só se pronunciaria novamente após ter acesso aos documentos. O Ministério da Saúde disse em nota que mantém as informações anteriores, ou seja, que Hungria não foi intoxicado por metanol em bebida alcoólica. Mas a assessoria de imprensa do cantor Hungria diz o contrário. Mostrou ali exames e diz que ele sim foi intoxicado por metanol em bebida alcoólica, que ele consumiu vodka no Distrito Federal enquanto estava com os amigos. Ou seja, o caso que parecia simples virou uma confusão de versões, né? Cada um apontando para uma direção diferente. Então, as dúvidas começaram a tomar conta da internet, né? Foi aí que começaram as teorias. Nas redes sociais, muita gente começou a especular que se não foi o metanol, o que realmente causou a intoxicação de Hungria. Alguns internautas ali acreditam que a assessoria pode ter usado o metanol como uma espécie de cortina de fumaça para evitar que a verdadeira causa da internação viesse à tona, como por exemplo o uso de outra substância, possivelmente ali drogas, né? Por outro lado, outros ali dizem que o governo pode estar tentando minimizar o caso para não causar um pânico nacional, já que o Brasil vem registrando bastante episódio aí de contaminação por bebidas adulteradas, e mais um caso de grande repercussão pode agravar ainda mais a crise. A verdade é que nesse ponto ninguém mais sabia quem estava falando o que de fato tinha acontecido, né? O que de fato era verdade. De um lado, uma equipe médica particular com acesso direto ao paciente dizendo uma coisa, no outro, o Ministério da Saúde com laudos laboratoriais oficiais dizendo outra coisa. E o resultado disso, uma avalanche de informações, manchetes contraditórias e a galera tentando entender o que realmente aconteceu com a Hungria. Toxicologistas explicam que a detecção de metanol no sangue pode variar dependendo do tempo decorrido entre a ingestão e o exame. O corpo humano ele metaboliza o metanol rapidamente, né, o que pode fazer com que horas depois ele já não seja mais encontrado em níveis detectáveis. Os sinais e sintomas eles estão muito relacionados com a ingestão de bebida alcoólica, né? E os principais são relacionados com sintomas gastrointestinais. Além disso, o uso de etanol como antídoto, que é o tratamento padrão ali para esse tipo de intoxicação, também interfere na leitura dos exames. O etanol, sim, é um antídoto eficaz, bem descrito na literatura, com recomendações técnicas muito claras. Ou seja, é possível que a Hungria realmente tenha ingerido uma bebida adulterada, mas que o metanol ele já não estivesse mais presente no momento dos exames oficiais. Da mesma forma, também é possível que a intoxicação tenha sido causada por outra substância e que o metanol tenha sido citado de forma precipitada. Enquanto isso, a Hungria segue em recuperação, longe das redes sociais. Os fãs demonstram apoio, mas também cobram transparência sobre o que realmente aconteceu. Afinal, a gente está falando de um dos maiores nomes do rap nacional, alguém com milhões aí de seguidores e uma influência gigantesca. E por incrível que pareça, quanto mais tempo passa, menos respostas surgem. As autoridades continuam investigando, mas até agora não há nenhum laudo definitivo divulgado publicamente. Nem o Ministério da Saúde, nem a equipe do cantor voltaram a se pronunciar oficialmente desde a última troca de notas. Então é aqui que entra a parte mais delicada dessa história, porque quando surgem versões tão diferentes sobre o mesmo fato, o público naturalmente começa a desconfiar. Aí o caso da Hungria acabou virando meio que um espelho de um problema ainda maior, a desinformação e o medo que
que se espalham aí nas redes sociais quando há um caso assim de grande repercussão. De um lado temos o cantor conhecido, poderia ter de fato sido vítima de algo grave, do outro uma enxurrada de boatos, né, versões, fontes anônimas que acabam confundindo mais do que esclarecendo. E o público quer saber, né, ele foi envenenado com metanol ou não, né? Mas talvez a pergunta certa não seja essa, talvez a questão real seja, né, por que a gente não consegue mais confiar nas informações que recebemos? A última notícia que eu vi, né, foi uma dizendo que o rapper se recuperou e já está confirmando inclusive o retorno aos palcos. Então hoje o que a gente tem de concreto é que a Hungria passou por um sério quadro de intoxicação, recebeu um tratamento intensivo e felizmente está recuperado, né? Mas quanto à origem disso, se foi metanol ou outra substância ou até mesmo uma falha de comunicação, só o tempo e os laudos oficiais ali vão poder confirmar. Enquanto isso, né, o caso segue como mais um exemplo de como a mistura entre saúde, fama e internet pode transformar um problema pessoal num espetáculo público. E no meio de tanta confusão fica a dúvida, né? A Hungria foi vítima de uma bebida adulterada ou de uma história mal contada? Comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo. Até o próximo vídeo. Tchau.